Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando aqui o conteúdo de medicina legal, a parte de antropologia forense, identificação humana, certo? Para o edital do seu concurso. No nosso último encontro, a gente estava trabalhando as diferenças morfológicas entre o esqueleto masculino e o esqueleto feminino. As características principais que permitem diferenciar os sexos pelo esqueleto, certo? Aí, voltando no nosso slide aí, nós vimos algumas imagens, né, da morfologia característica de cada um dos esqueletos de sexos diferentes, né? Nós vimos que para a espécie humana, os esqueletos, as ossadas apresentam um dimorfismo significativo, diferenças morfológicas significativas que permitem diferenciar o sexo dentro da espécie, tá? E aí a gente trabalhou os ossos em geral e a gente estava começando a discutir as características morfológicas que permitem diferenciar pelo crânio, certo? Nós mostramos essa imagem aí do crânio masculino e do crânio feminino, foi aí que nós paramos, certo? Eu coloquei esse slide aí para vocês com a anatomia dos ossos do crânio. Nós discutimos que, diferentemente de o que a maioria de nós pensamos, né, o crânio não é uma massa, um volume compacto de um único osso, mas é formado por vários ossos, certo? Tem as placas ósseas unidas pelas estruturas que nós chamamos de suturas, tá? Que são as junções, são as articulações dos ossos do crânio, certo? E o crânio ele tem várias partes. Aí nós colocamos essa imagem aí com a nomenclatura de cada uma das partes dos ossos do crânio para você ter uma noção, tá? Essa imagem não é do França. As bancas principalmente baseiam-se no França, mas nós discutimos que o França apresenta imagens, a maioria delas preto e branco, né? Porque encareceria muito, tornaria inviável a comercialização do livro se ele fosse um atlas de medicina legal colorido. E aí a gente enriquece aí para você os slides com imagens coloridas da anatomia geral dos ossos. Como esse slide, como essa imagem não é do França, é pouco provável que a sua banca cobre essa nomenclatura na parte de identificação humana, mas é bom para você ter uma noção, porque nós vamos discutir agora as partes que permitem diferenciar o sexo masculino do sexo feminino pelo crânio, tá? Olha aí, nesse slide aí nós estamos vendo a comparação de ambos os crânios, do masculino e do feminino, e das estruturas, as principais estruturas que permitem diferenciar ambos os crânios, tá? Quem quiser ver mais imagens, entra aí no Google, digita crânio masculino, feminino, diferenças, buscar imagens. Você vai ver que vão sair várias imagens bacanas e você escolhe aí a que mais te agrada para você ver as diferenças, além dessas do slide aí, tá? Caso você queira ter acesso às imagens do livro do França e não queira adquirir o livro, porque o livro é um investimento relativamente alto, né? Alguns acham que não vale a pena, eu acho que vale muito a pena, porque é um livro que você leva para a vida inteira, principalmente se você vai atuar na área, tá? Eu tenho o França em PDF, você passa uma mensagem lá no meu Instagram com o seu e-mail pedindo França em PDF que eu envio para você, tá? Embora não seja a mesma coisa que estudar no livro na mão, né? Já quebra um galho, tá? Quem quiser fazer o investimento, se quiser comprar novo, o livro custa em torno de 200, 300 reais e usados aí em sebos você vai encontrar na faixa de 100, 150 reais, tá? Verifique se na sua cidade tem boas lojas de livros usados que você vai encontrar o França, tá? Então, a primeira diferença morfológica no crânio aí masculino e feminino que permite a gente diferenciá-los são as eminências supraorbitárias, que são essas estruturas ósseas aqui acima
da cavidade do globo ocular, tá? Se você olhar aí na imagem, a do homem, a eminência supraorbitária é bem diferente da masculina, tá? No homem, essas proeminências, as eminências supraorbitárias são iminentes, né? E na mulher são discretas. E essa parte aqui da cavidade do globo ocular, no homem, ela é romba, é mais abaulada, e na mulher ela é cortante, tá? No homem, a região de inserções musculares aqui nessa região são bem características, são bem visíveis, e na mulher elas são mais discretas. O homem tem a mandíbula angulosa, maior, mais robusta. Na mulher, ela é mais arredondada, mais delicada, com formato, um desenho mais discreto, tá? Então, o homem tem a mandíbula mais angulosa e a mulher tem a mandíbula mais ovoide, com formato mais ovalado, tá? Essa outra imagem aí mostra o perfil dos crânios. Se você vê no homem, a inclinação da fronte masculina, ela é mais diagonal. Na mulher, ela é mais vertical, tá? É bem diferente. Observe aí a imagem. Certo, nessa imagem aí, o que é mais característico é a angulação do perfil da fronte, que no homem é mais diagonal e na mulher é mais vertical. E a angulação da mandíbula também. Observe aí a diferença da mandíbula masculina para a mandíbula feminina. E dá para ver também a angulação da vista frontal da mandíbula, certo? Nessa imagem aí você consegue ver isso. Olha aí uma tabela comparativa com as características que a gente construiu aí para você. Essa tabela aí é basicamente a que tem no França, eu só fiz algumas pequenas alterações e algumas inclusões de dados, tá? Do homem para a mulher. Então a fronte do homem é mais inclinada para trás, né? Com linhas, com traços mais diagonais, e na mulher é mais vertical. No homem, a reborda supraorbitária, né? Que essa é o contorno da cavidade do globo ocular, ela é romba, ela é arredondada. Na mulher, ela é cortante, certo? No homem, a formação apófise mastoide é proeminente e na mulher é discreta. O que vem a ser a apófise mastoide é esse ossinho aí, ó, que eu estou mostrando nesse slide aí, na parte inferior posterior do crânio, tá? É uma formação pontiaguda no sentido para baixo, tá? Se você quiser ver outras imagens, coloque aí no Google crânio, apófise mastoide, aí você vai ver. Se você complementar a diferença homem e mulher, você vai ver a diferença. É significativa, tá? Além disso, a glabela no homem, né, é mais proeminente, o que vem a ser a glabela. Essa região central aqui, ó, acima do osso nasal, tá? Essa região aqui, chamada de glabela, tem um slide aí. No homem é proeminente, na mulher é mais discreta, tá? O homem, o crânio geralmente apresenta um volume maior, uma massa maior, é um crânio mais robusto, mais denso, certo? E na mulher, um crânio mais leve. A mandíbula, como nós já mencionamos, do homem para a mulher, a do homem é mais angulosa, mais larga, da mulher é mais estreita, com linhas, com curvas mais suaves. Além disso, quando é feita uma comparação das massas dessas mandíbulas, a mandíbula masculina pesa em média 80 gramas, enquanto a feminina pesa em média 60 gramas, tá? Então, se fizer essa comparação, é nítida. Olha aí outro slide que ilustra aí a diferença da apófise mastoide masculina para a feminina, certo?
E aí, gente, a gente vai... Essas são as principais características, né, que evidenciam o dimorfismo sexual do homem para a mulher no crânio. E aí tem uma parte lá do seu edital que fala de estimativa da estatura, da altura, pelos ossos longos do corpo, certo? Quando a perícia criminal localiza uma ossada, um cadáver já esqueletizado, é interessante determinar a idade aproximada, a estatura aproximada, o sexo desse cadáver, certo? E o sexo, a gente já viu como que se determina, a idade, fazendo uso, por exemplo, do estudo da dentição, a gente vai ver mais adiante como que se determina, e a estatura é por meio dos ossos longos, como os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores. Nesse slide aí a gente ilustra os principais ossos empregados para determinação, para a estimativa da estatura. Lembrando que há diferença do homem para a mulher, tá? Então os principais ossos são o fêmur, a tíbia, o húmero e o rádio, certo? No slide você vê aí, o fêmur e a tíbia são ossos dos membros inferiores. O húmero e o rádio, esse osso aqui, ó. Esse osso é o húmero e o rádio é um dos ossos aqui do antebraço, tá? Nós colocamos a ilustração aí. Tem uma ilustração colorida e uma ilustração preto e branco para você ver. E como que é feito isso? Faz-se a medida desses ossos, a medida usando-se régua, um instrumento simples de medida, e faz-se a comparação com as tabelas antropométricas que nós temos nos livros de medicina legal. São tabelas construídas por vários estudiosos, por vários pesquisadores. Uma delas que é apresentada pelo França aí é a tabela de Etienne Rollet, tá? Que são estudiosos franceses que construir essa tabela aí de comparações antropométricas. A tabela para o homem é diferente da tabela feminina, tá? E você vê aí que nós temos a coluna da estatura e a coluna das dimensões dos ossos longos, dos membros inferiores e dos membros superiores, tá? Então, por exemplo, se você pega aí encontra uma ossada e faz a medida do húmero, você já determinou o sexo dessa ossada. Você sabe que se trata de uma ossada masculina. Supondo que esse húmero dê uma medida de aproximadamente 307 milímetros, o fêmur, por exemplo, apresentará uma medida na faixa de 426 milímetros, tá? E aí a altura aproximada desse indivíduo seria de 1,56 m, a estatura aproximada desse indivíduo do sexo masculino. Então é assim que você faz a estimativa da estatura, fazendo-se o estudo das dimensões dos ossos longos dos membros superiores e dos membros inferiores, tá? Essa é a tabela de Etienne Rollet para o sexo masculino. Essa daí é a tabela de Etienne Rollet para o sexo feminino, tá? As diferenças são significativas. Essas duas tabelas anteriores eu escaneei do França para você. Essa tabela seguinte aí é retirada da internet, tá? Veja que essa tabela foi construída em 1888, por volta de 1888. Então são estudos bem antigos, certo? Outra característica importante de se estimar por meio do estudo dos ossos, por exemplo, é a etnia, a raça a qual pertence o indivíduo àquela ossada, tá? Lembrando que essas informações são de valor relativo. Em países pouco miscigenados, como por exemplo, países europeus, como por exemplo a Alemanha, essas informações
são mais confiáveis e esses estudos dão resultados e precisão melhores. Em países continentais e tão miscigenados como o Brasil, essas informações aqui são muito relativas, tá? Servem para dar um norte para a investigação, mas não permitem determinar de forma inequívoca a etnia do indivíduo, tá? Mas consta da literatura, consta do livro principal que as bancas adotam para o seu concurso, então nós temos que ver porque pode cair na sua prova, tá? Aí a gente traz o conceito de fenótipo para você, né? Que é a manifestação das características genéticas de forma externa, de forma física no indivíduo. Então, o genótipo, que é a expressão gênica, as informações genéticas, as informações moleculares, elas se manifestam externamente através do fenótipo, pelas características físicas do indivíduo, certo? E como nós mencionamos aí, as características de miscigenação tornam de relativa confiança o estudo da etnia pelo estudo das estruturas ósseas. A parte do esqueleto humano que permite melhor obter informações acerca da etnia do indivíduo é o crânio, tá? E nós vamos ver as principais características aí que permitem fazer essas estimativas. Primeiro nós vamos ver a classificação dos tipos étnicos fundamentais, a classificação de Otto Lengi, apresentada e descrita por França. Otto Lengi é o pesquisador que descreveu essa classificação, tá? O primeiro tipo étnico apresentado é o tipo caucásico. O que vem a ser essa etnia? É a pessoa branca típica, a pessoa clara típica, é exemplo típico dos americanos, dos norte-americanos pouco miscigenados, dos europeus pouco miscigenados, né? É o tipo caucásico fundamental. E quais são as características? Nós temos aí as fotografias dos indivíduos, né? Da etnia caucásica conforme descrito pela literatura. Quais são as principais características, né? Pele branca ou descrita pelo Genival Veloso de França como pele trigueira, tá? A gente coloca aí trigueiro como sinônimo de branco, porque a literatura menciona e pode cair no enunciado ou nas alternativas da sua questão e você tem que saber do que se trata. Então, pele branca ou trigueira, certo? Cabelos lisos, mas podem ser ondulados também, crespos. Louros ou castanhos, certo? A cor dos olhos, a íris, geralmente é azul, verde, cinza claro ou escuro ou castanho, menos frequentemente pretos, tá? O contorno crânio-facial anterior, a parte do contorno anterior da face, ovoide, de formato oval ou ovoide poligonal. Nas imagens você vê aí, ó. Nós colocamos aí o formato do rosto de 3 pessoas descritas tipicamente como caucásicas, né? 2 rapazes e uma moça. E aí você vê aí o formato ovoide ou ovoide poligonal, tá? Como descrito pela literatura. Então esse é o branco, o nórdico típico, tá? O caucásico. O tipo mongólico, que são aqueles típicos lá dos países do norte, sul, do leste asiático, tá? A exemplo dos chineses, a exemplo dos japoneses, é a etnia descrita como tipo mongólico. E aí nós apresentamos algumas imagens aí típicas desses indivíduos, certo? E como que a literatura descreve eles. Indivíduo de pele amarela, amarela entre aspas, certo? Que é um branco assim avermelhado. Cabelos finos, escuros e lisos. Face achatada, perfil da face achatada.
A cor dos olhos, as íris geralmente pretas. A fronte larga, essa parte aqui da face larga e baixa, mais baixa, tá? E espaço interorbital largo. As órbitas são as cavidades dos olhos, tá? E esse espaço interorbital é descrito pela literatura como sendo largo. É o asiático aí, semelhante aí ao chinês, ao japonês, tá? E os demais habitantes daqueles países ali, daquelas imediações, tá? O tipo negroide, que é o negro característico, negro típico, certo? Apresenta pele negra, né, como o próprio nome da etnia diz, cabelos crespos ou ondulados, o crânio geralmente de diâmetro menor, as íris geralmente escuras, pretas ou castanho escuro. Claro, gente, que tudo isso, como já mencionamos, é relativo, né? No Brasil nós temos negros dos olhos claros, negros dos olhos verdes, dos olhos azuis, em razão da miscigenação. Aqui nós estamos descrevendo as características típicas dos indivíduos pouco ou menos miscigenados, mais puros, certo? Nariz largo e achatado, narinas grandes e afastadas, tá? Aí eu coloquei duas imagens aí propositalmente de dois indivíduos negros, um rapaz e uma moça. O rapaz, ele tem as características típicas descritas pela literatura, como da etnia negroide, mas a moça, você já vê que, embora a pele seja negra, os traços são diferentes dos traços descritos aí, certo? Ó, observe a diferença dos lábios, observe a diferença do nariz, tá? Porque certamente trata-se de uma mulher negra miscigenada, tá? O tipo indiano apresenta aquela característica típica dos indivíduos lá da região oeste da Ásia, certo? Do indiano, por exemplo. Por isso que a etnia recebe esse nome de tipo indiano. Pele amarelada, tendendo para o avermelhado, né? Cabelos pretos, lisos e grossos, algumas vezes ondulados, como esse primeiro rapaz aí da imagem, tá? Mas tem indiano do cabelo liso também. Crânio pequeno e olhos amendoados. Essa característica de olhos amendoados é bem típica, certo? Você observa aí em ambos os indivíduos, embora haja diferenças entre eles aí, você observa a cor da pele também é bem parecida, tá? Mas há indivíduos da etnia indiana com cabelos ondulados e cabelos lisos, mas comumente ondulados, certo? E o tipo australoide aí, como o próprio nome diz, da etnia, são os típicos ali da região, nas imediações ali da Austrália, e apresenta essas características que você vê aí, que podem ser confundidas com as características do indivíduo negro. Mas se você parar para comparar com cuidado, você vê que são diferentes, tá? Para mim, esse indivíduo é de pele escura. O França descreve como o australoide como um indivíduo de pele trigueira. Se cair na sua prova, que conforme Genival Veloso de França, os indivíduos australoides podem apresentar pele trigueira, pele clara, você tem que marcar certo, tá? Porque o França expressa isso lá claramente. E a banca, as bancas geralmente seguem o França. Embora eu discorde, nas minhas pesquisas aí eu não vi nenhum indivíduo australoide de pele branca ou trigueira, mas a literatura de referência descreve, tá? Aliás, gente, embora nós estejamos descrevendo aqui a parte de identificação humana dentro da razoabilidade de forma mais detalhada possível, é impossível apresentar parágrafo por parágrafo do livro do autor. E algumas bancas, infelizmente, não têm razoabilidade quanto a isso.
A FUMARC, por exemplo, que elabora os concursos da Polícia Civil de Minas, geralmente, costuma cobrar lá aspectos pouco importantes, aspectos que na prática não têm utilidade, aspectos de pouquíssimo uso em questões de prova. Às vezes ela pega um tópico de várias páginas e cobra lá uma coisa insignificante que está no final do tópico, tá? Então é recomendável que você veja o livro. Não dá para você ir para a prova simplesmente com o que a gente está estudando aqui. A gente está estudando o que é mais importante e a maior parte do assunto, tá? Mas eu não posso garantir para você que não vai cair lá uma nota de rodapé do França, tá? Porque algumas bancas, infelizmente, não têm essa razoabilidade, a FUMARC é uma delas, tá? Veja a última prova de delegado, por exemplo, certo? Então, o tipo australoide apresenta essas características físicas aí. Geralmente de estatura alta, nariz curto e largo, arcadas zigomáticas largas, essa parte aqui ó, da face, essa distância aqui entre a região zigomática e outra, larga, tá? E o mento retraído, esse perfil aqui do queixo, abaulado, tá? Essas são as características típicas mais importantes descritas pelo França como características do indivíduo australoide, certo? E aí nós descrevemos qualitativamente as características físicas das principais etnias, recapitulando o tipo caucásico, o tipo mongólico, o tipo negroide, o tipo indiano e o tipo australoide. São 5 tipos fundamentais na classificação de Otto Lengi. E agora nós vamos discutir um dado quantitativo, de medição, de cálculo, tá? Que é uma das fórmulas de caracterização de estimativa da etnia por meio das medidas do diâmetro antero-posterior e o diâmetro lateral do crânio, tá? Então, o formato do crânio, o formato da secção transversal do crânio está, conforme a literatura, relacionada à etnia do indivíduo. E nós temos 3 classificações essenciais aí. Os indivíduos dolicocéfalos, que são os indivíduos de crânio menor, que são os crânios típicos dos indivíduos negros. Os indivíduos mesaticéfalos, que são indivíduos do crânio de medidas de secção transversal mediana, tá? Que caracteriza o indivíduo branco, o caucásico, e os indivíduos braquicéfalos, que são os indivíduos de diâmetro do crânio maior, que caracteriza os indivíduos asiáticos. A gente faz o cálculo aí, fazendo-se o uso da expressão da fórmula de Retzius, que é o índice cefálico, né? A largura do crânio dividido pelo comprimento do crânio multiplicado por 100. Essa é a expressão, a fórmula de Retzius. E aí, se você obtém um valor de até 75, esse crânio é classificado como sendo o crânio de um indivíduo melanoderma ou negro, que é o dolicocéfalo. Professor, eu tenho que memorizar todos esses nomes? É recomendável, porque como nós já mencionamos, algumas bancas cobram esses nomes, né? E o França apresenta esses nomes aí. Então estão aí para você ver e rever e memorizar, tá? Então, os indivíduos de índice cefálico, de acordo com a fórmula de Retzius, de até 75, caracterizam os indivíduos negros, os melanodermas ou dolicocéfalos, tá? Os mesaticéfalos, indivíduos que apresentam índice cefálico de 75 a 80, que são os também chamados de leucodermas ou de brancos, tá? E os braquicéfalos, que apresentam índice cefálico, de acordo com a fórmula de Retzius, maior que 80, que são os xantodermas
ou os asiáticos típicos, também descritos na literatura como braquicéfalos ou xantodermas, tá? E aí você vê os desenhos típicos aí do diâmetro superior, observando a largura e o comprimento de cada um desses crânios aí. É bem nítido, né, gente, a diferença, certo? Esse outro slide aí a gente traz comparações dos crânios caucasoide, australoide, negroide e mongoloide, tá? Essa imagem me parece, é uma imagem de internet, é uma imagem colorida de internet, não é do França. Me parece que está fora de escala, tá? Mas de qualquer forma dá para você ver qualitativamente que há diferenças entre os crânios variados aí, certo? E aí, gente, estimativa da etnia por meio dos ângulos faciais. Olha o slide aí. Os ângulos de Jacquard, de Cloquet e de Cuvier. A descrição desses ângulos é complicada. Se você quiser ver, além dessa imagem do slide, outras imagens, você coloca aí ângulos de Cuvier, Cloquet e Jacquard no Google, buscar a imagem. Cuvier, em francês, C-U-R-V-I-E-R. Cloquet, em francês, C-L-O-Q-U-E-T. E Jacquard, também em francês, J-A-C-Q-U-A-R-T. Você digita aí e você vai ver ilustrações trazendo esses ângulos. O perfil do crânio e a ilustração desses ângulos aí, tá? Para eu descrever aqui é uma descrição um pouco complexa. O França descreve assim, ó, ângulo de Cuvier. Ângulo de Cuvier, que é esse verdinho aí que você vê no slide. Só a título de exemplo. Linha que passa pela parte mais saliente da fronte até o ângulo dentário superior. Então, é uma linha imaginária que parte daqui, ó, passando por aqui, tá? E por outra linha que vai do ângulo dentário superior até o conduto auditivo externo. Então, é uma linha imaginária que passa por aqui, fazendo ângulo com outra linha imaginária que passa por aqui e vem até aqui. Esse é o ângulo de Cuvier, tá? E aí tem os dados aí dos ângulos de Jacquard, Cloquet e Cuvier para as três etnias, caucásica, mongoloide e negra. Tá? Tem a tabelinha aí para você dar uma estudada e dar uma olhada. Por que eu estou apresentando isso daqui? Porque isso já caiu em prova. A banca examinadora perguntava a que se refere, qual a utilidade prática dos ângulos de Jacquard, Cuvier e Cloquet na antropologia forense, na identificação humana? E a resposta correta é estimativa da etnia do indivíduo, estimativa da etnia do cadáver, tá? Eu até trouxe a questão aí para você ver, foi uma questão da prova de delegado da Polícia Civil de Goiás de 2013, né? Em antropologia forense, os ângulos faciais de Jacquard, de Cloquet e de Cuvier são determinantes para determinação da altura, falso. Determinação da idade, falso. Determinação do sexo, falso. Alternativa D, determinação da raça ou etnia, que é a resposta correta, tá? Questão, prova elaborada pela Universidade Estadual de Goiás. Só para finalizar, gente, o França, ele descreve uma maneira de estimar a etnia por meio do estudo da dentição, tá? Por meio do estudo, observação, descrição qualitativa do primeiro molar inferior dos indivíduos. Olha a imagem aí. O primeiro molar inferior, eu coloquei aí no slide. No maxilar, na mandíbula, na arcada inferior, é o terceiro dente de trás para frente, certo? O primeiro molar inferior.
E aí o França apresenta as características físicas deles aí, ó. O indivíduo melanoderma de raça branca apresenta o primeiro molar inferior com essas características aí do dente 1 apresentado na ilustração. O indivíduo da raça negra apresenta esse dente aí com a parte superior, com a coroa de desenho de relevo estrelado, certo? O indivíduo negro. E o indivíduo de etnia de raça amarela descrita pelo França apresenta esse dente aí com o desenho típico do dente 3 da ilustração, certo? E aí eu coloquei aí duas ilustrações mostrando a nomenclatura dos dentes, tá? Das arcadas superior e inferior, para você dar uma olhada em casa e ter uma noção dos nomes dos dentes, tá? Então esse bloco a gente encerra por aqui. A gente discutiu principalmente determinação estimativa de estatura, sexo e etnia por meio do estudo das características dos ossos, do esqueleto, principalmente fazendo-se uso do crânio, tá? Nosso próximo bloco, a gente continua, por exemplo, com estimativa da idade e a gente vai ver quais parâmetros a gente usa para fazer essa estimativa, tá? Um abraço, bons estudos e até o próximo bloco, até o nosso próximo encontro.